Boa noite, boa noite. Esse é o Papo com Cris, semanal, a sua live às terças-feiras, sempre às 8 da noite, sempre com um convidado, uma convidada especial para falar sobre assuntos apaixonantes, arrebatadores, interessantes. E é o que me traz aqui toda terça-feira para falar com esse público incrível que eu tenho nas redes sociais, gente da melhor qualidade e que está sempre me acompanhando. Oi, Suzy, querida, boa noite. Sempre comigo, a minha querida amiga, minha vizinha Suzy. Cida, bom te ver aqui, Cida. Fica aqui comigo, vamos falar de aromaterapia. Aliás, deixa eu até colocar aqui o tema aromaterapia, o tema da nossa conversa. Com a Cissa Ayala. Vamos publicar. Vamos fixar. Bom ter você aqui, viu, Suzy? Cida também. Hoje nós vamos falar de um assunto, gente, eu adoro esse mundo dos cheiros, dos aromas, né? E a gente vai falar como isso pode ser terapêutico para a nossa vida, tanto do ponto de vista físico como do mental. E eu vou falar com uma grande especialista nessa área. Eu quero lembrar vocês que o Papo com Cris tem o apoio, né? O apoio, eu sempre digo que é o apoio luxuoso, imprescindível da 10 Pastéis Piracicaba. Uma casa nova que está aberta desde novembro, aberta pelo Léo e pelo Alisson. Alisson foi meu colega no Senac, em Águas de São Pedro, é chefe de cozinha. Eles estão oferecendo pastéis da melhor qualidade, a franquia é considerada, né, o melhor pastel do Brasil. E tá aqui pertinho de mim, eu tô aqui no Jardim Elite, na Avenida Independência 1700. Tem pastel com massa tostada, para quem não gosta de fritura, tem massa de pimenta, tem massa de chocolate, tem borda recheada. Os pastéis são super diferenciados, gente. Entra no perfil @10pastéis, o 10 com número, 10 Pastéis Piracicaba, e veja o cardápio, veja as postagens, vocês vão ficar apaixonados, tá? É a minha dica, sempre abrindo aqui o programa. Eu tô esperando o pessoal chegar pra gente ir. Meninas, vocês que estão aqui, também tem refeições, viu, na 10 Pastéis. Gente, amanhã mesmo eu vou pedir o executivo, é bárbaro, comida da melhor qualidade. Olha a minha amiga Cissa aqui. Cissa, aguenta a mão só um minutinho. Bernadette Camargo, você é a culpada da noite de hoje, viu, querida? A Bernadette é uma amiga muito querida de muitos anos, que nos deu a honra, na época eu tinha uma agência de publicidade, de fazer a identidade visual do Kimball, um esporte desenvolvido pelo irmão dela, o Joaquim, uma figura queridíssima que já não está mais com a gente, mas que deixou um legado fantástico para o esporte brasileiro. E a Bena me indicou a Cissa. A Cissa é sobrinha da Bernadette. Eu vou chamar a Cissa aqui agora, porque nós não vamos perder tempo, né? Que tá aqui com a gente. Oi! Oi! Que Tudo bom, delícia! querida? Nossa, que prazer, tô tão feliz. Eu também tô super feliz de você estar aqui. Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo, tô em São Paulo. Você Meu tá em São QG Paulo por hoje? hora é em São Paulo, é. O QG é Mas aqui. que bom, super obrigada por aceitar o meu convite, Cissa. Eu Nossa, sei tô que você super tá numa honrada. correria, Ah, você vive todos na estamos, né? correria. Todos É estamos, né, verdade. Cris? Não tem É uma muito jeito. correria que de uma certa forma, né?
deixa a gente meio, vai tirando a gente do eixo, né, Cissa? A gente Sim, vai, às vezes, se a gente não tiver o controle sobre isso, né? Que é uma correria numa situação totalmente diferente hoje. A gente vem de quase um ano, né? De uma pandemia que nos assusta, que nos acua, nos causa insegurança, nos causa medo, ansiedade, tristeza, porque há compulsão perdas, né? alimentar, né? Tudo isso. E Tudo aí, isso. e aí você, né, veio, eu te conheci, eu falei que eu tive tanta sorte, né? Eu tive tanta sorte de Uhum. conhecer gente incrível durante a pandemia. Eu não saí de É. casa, faço distanciamento até hoje, quer dizer, eu saio muito pouco, mas tenho feito amizades fabulosas por conta do meu network. Você vê, sua tia Berna, Sim, queridíssima, né? Me sim. apresentou você e hoje estamos aqui, né, para falar sobre uma coisa incrível que eu conheço pouco, mas que eu sei que tem um poder enorme. E era sobre isso que eu queria falar com você, sobre o poder da aromaterapia. Antes da gente entrar nisso, eu queria que você se apresentasse um pouco, porque eu sei que você vem do setor, você é uma executiva de administração e finanças, é isso? Conta um pouco a sua Uhum. entrada nessa área. Cris, eu vim dessa área administrativa financeira. Na verdade, eu entrei nela porque eu entrei. Eu me lembro que desde criança eu tinha essa vontade da área de saúde, né? É incrível porque quando eu me lembro, quando eu comecei com a aromaterapia, algumas memórias começaram a voltar e eu me lembrei que desde pequena eu tinha assim muitas questões de saúde, dor de garganta, tal. Então eu tive um período da minha infância que eu precisei tomar, eu tomava medicamentos, enfim, né? E eu me lembro que minha mãe me levava na farmácia, eu tomava injeção na época, e eu pedia para o farmacêutico os vidrinhos e a seringa, e ele me dava a seringa sem a agulha e os vidrinhos. E eu Eu fazia fazia isso também. coleção. Menina, eu fazia coleção dos vidrinhos. E aí a gente tinha em casa uma lousa, né, de giz, e minha mãe comprava giz colorido. Então eu ficava raspando o giz colorido e colocando naqueles vidrinhos, fazendo várias cores, várias nuances. E eu brincava com isso, era a minha diversão, imagina. E aí, de repente, eu me deparo com os vidrinhos da aromaterapia, né? São vidrinhos. E eu falei, meu Deus, a minha infância eu passei brincando com vidrinhos, né? Fazendo misturinhas, que hoje são os blends que a gente faz, eu vou falar um pouquinho, né? Então eu passei parte da minha infância brincando disso e não sabia. Você vê, Você então ela veja que traz até uma coisa. memória afetiva para você, né? Os Foi, vidrinhos da foi. aromaterapia são uma memória afetiva para você, né? Foi, foi fantástico. Foi assim, quando eu comecei a fazer as ligações, né? E aí eu acabei indo para a área administrativa financeira, né? Aquela coisa de primeiro emprego e tal. E quando você vê, você vai se envolvendo e a vida vai te levando. E eu fui para essa área. Trabalhei em banco, trabalhei em empresas, trabalhei em factory, enfim. Só que chegou um momento que aquilo, assim, não dava mais, né? A alma já estava gritando, gritando. E foi um período foi um período um pouco longo e muito desconfortável, porque eu não estava nem numa coisa nem outra, né? E eu sei que eu saí da área e eu fui para Monte Verde, olha que loucura, não fui morar, mas eu abri uma loja em Monte Verde. E Ai, eu que não delícia! conheci. Sim, fiquei quase 5 anos, ou quase 6, não sei, com uma loja em Monte Verde. Então eu ia todo final de semana, passava feriado prolongado, Natal, enfim, né? Porque Monte Verde é um local muito sazonal, né? A questão do inverno e É. dos feriados prolongados. Fora isso, o movimento era muito pouco, né? Mas enfim. E lá na loja, Cris, olha que interessante. Eu comecei a trabalhar com aromatizadores de pedra-sabão, que são típicos de Minas Gerais, né? Monte Verde já é Minas Gerais, e vidrinhos de essência, que nós vamos falar a diferença de essência e óleo essencial já já. E eu comecei a trabalhar com isso, mas eu também nunca tinha tido contato com essências, eu não tinha esse hábito de essências em casa, né? E aí, quando encontrei a aromaterapia, foi uma segunda referência. Eu falei, olha, eu estava brincando disso de novo e nem sabia. E aí depois Interessante.
Foi. E nessa época que eu estava em Monte Verde, ficou um ponto que estava muito cansativo fazer São Paulo, Monte Verde todo final de semana e tal. Aí eu me mudei para Atibaia, para ficar meio termo, né? Um pouco lá, um pouco cá. Com os filhos já começando a entrar na adolescência e tal, eu falei, bom, vamos ficar no meio do caminho aí da história. E lá em Atibaia, quando eu me mudei, eu me lembro que eu fui na primeira semana que eu estava lá, eu fui na imobiliária para resolver questões da casa, enfim, né? E aí tinha uma plaquinha lá perto, no centro de Atibaia, que estava escrito assim, reflexologia. Cris, eu não sabia o que era isso, eu não conhecia acupuntura, eu Uma não plaquinha. conhecia Cissa, deixa eu vou nada interromper disso. você um minutinho. Eu vou Tá, interromper um pouco. Para mim está chegando muito baixo o seu som. Deixa eu até perguntar para quem está nos ouvindo. tá, vou Vocês ficar estão mais ouvindo perto. bem a Cissa ou será que é o meu fone de ouvido? Me responde aqui, Cida, Suzy, quem está ouvindo, Cidinha, vocês ouvem bem a bem-vinda. Cissa? Beto, Estão bem-vindo. ouvindo? Escreve sim para mim, se vocês ouvem bem a Cissa. Ou o meu Durval, boa som, tá, o noite. som tá bom? Cadê? Vamos ver. Pessoal, responde para mim. Tá tudo ok? A Carmen, Carmen tá dizendo que tá bem-vinda. tudo ok? Débora, Ótimo. Eu vou pedir Renata. para você, é legal, olha, pessoal seu também. Vou pedir para você, Cissa, pegar o teu microfone, deixar ele um pouquinho mais perto e falar um pouquinho mais alto. Eu tô fazendo um esforço para te ouvir. Tá, Eu acho que deve veja se ser assim isso. melhorou. Melhorou Melhorou, melhorou bastante. bastante. Tá, Melhorou. Ah tá. lá, a Brena está dizendo que agora melhorou. Vou Ah, deixar o meu melhorou aqui mais. também e você também. Tá, Ótimo, bem vou melhor. ficar segurando. Obrigada. Ah, Vamos lá, então. imagina, a Então, gente você vai se encontrou uma adequando. placa escrito É, reflexologia, mas eu não a tinha nem ideia do que era reflexologia. aquilo. Mas aquela plaquinha fazia Ah, assim pra mim, sabe? Me chamou muito a atenção. Mas tudo bem, passou. Depois de uns dias eu voltei lá pro centro e aquela plaquinha fazendo assim. Eu falei, ah, vou ter que entrar nesse lugar e entender o que que é esse negócio, né? E aí eu sei que eu bati lá, veio atender uma senhora japonesinha, que sabe aquelas miudinhas? Ela chegava assim no meu ombro, Cris, baixinha. E aí eu me apresentei e eu falei, olha, eu tô lendo essa placa de reflexologia, mas eu não sei do que se trata. A senhora pode me explicar? E eu fui muito cara de pau, Cris, porque eu não era assim. Eu comecei a ficar assim por causa da loja, porque eu era do tipo de pessoa que eu tinha que falar alguma coisa, eu ficava assim com dor de estômago uma semana antes. Não verdade. conseguia, travava, travava. Mas a loja me deu essa coisa dessa, né, de conversar, Essa de receber o desenvoltura. público, desenvoltura, Aham, exato. E eu sei aham. que em função dessa desenvoltura, você vê como as coisas vão se encaixando e a gente nem sabe por que passa pelas coisas na vida, mas depois vão tendo um sentido, né? E aí essa É. senhora, dona Olga, me colocou para dentro, me ofereceu chá de arroz torrado que eu nunca tinha tomado e começou a me explicar o que que era a tal da reflexologia. E eu falei, olha, eu estou muito cansada porque eu acabei de fazer mudança, eu quero receber esse negócio. Olha só, né? E eu sei que eu marquei, depois de uns dias fui, mas Cris, aquilo me fez tão bem, tão bem, tão bem, que aí eu levei meus filhos, enfim, a gente foi levando os amigos, o pai dos meus filhos que mora aqui em São Paulo, quando fez aniversário, a gente deu de presente para ele, sabe assim? Nós divulgamos a Dona Olga, assim, e aí eu falei, Dona Olga, eu quero aprender esse negócio. E ela falou, olha, ou você vai para São Paulo, ou você vai para o Japão, que foi onde eu aprendi. Eu falei, mas eu voltei de São, eu vim para Atibaia tem 6 meses. Cris, eu não tive saída. Eu estava decidida a aprender e aí o que que eu fazia? Durante a semana eu vinha de Atibaia, eu vinha para São Paulo para estudar e de fim de semana eu ia para Monte Verde. E eu Uau. fiquei, e eu fiquei nesse ping-pong 3 anos praticamente. E foi o primeiro curso de terapias corporais que eu fiz, que foi onde eu conheci a aromaterapia. E aí me foi apresentada a aromaterapia e aí as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. E de tudo que eu aprendi lá, você viu ali no meu currículo, todas as Sim. técnicas, o que mais me chamou a atenção foi a aromaterapia. Trabalhei com massagens, enfim, com várias coisas. Mas o que me cativou foi a aromaterapia e não parei mais de estudar, né? A sensação que eu tenho é que a aromaterapia, ela está presente em tudo. Está, Você vai fazer uma está. acupuntura, você vai fazer uma massagem, Tudo, você vai fazer. tudo. A aromaterapia ela está obrigatoriamente lá. Sim, Ela é um pano de fundo, né? Quer dizer, em alguns momentos ela é uma coadjuvante, em outros ela sim, é
o fator principal, né? principal. Mas eu queria que você Mas explicasse um pouco, Cissa, o que, que é exatamente? Ela é milenar, eu creio que seja uma arte milenar, é uma arte né? Você milenar, existem explicasse um pouco, registros. né? Cris e todos que estão ouvindo, bem-vindos, boa noite, né? Eu não estou conseguindo receber um por um, mas todos muito bem-vindos. Tem gente, tá cheio, que tem bastante gente passando por aqui. Então, a aromaterapia, Cris, nós temos registros na Ayurveda, na medicina chinesa, 5.000, 6.000 anos atrás. Os egípcios faziam embalsamento, eles conseguiam fazer o embalsamento em função dos óleos essenciais. Tanto que, claro, que não com a nossa tecnologia de hoje, mas quando são descobertas os túmulos, eles encontram os alabastros, né, que são aqueles potinhos egípcios, com óleos essenciais, mas aí não nesse sentido como o nosso, ele é mais uma cera, enfim, ele tem uma outra consistência. Mas o embalsamento só foi possível porque existiu o óleo essencial para ajudar no processo. Né? Então, Nossa, assim, quer dizer, então, que ele é capaz de conservar mesmo, né? conservar. Há ervas com essa capacidade, né? Sim, sim, a natureza nos proporciona tudo. Veja, nós temos óleos essenciais que são regeneradores, principalmente de pele, a gente usa muito para pele, a lavanda é uma delas, né? Nós temos óleos essenciais que têm ômegas, enfim, antioxidantes, vamos colocar assim, tem antioxidantes poderosíssimos, que era esse conhecimento que os egípcios, os ayurvedas já tinham, os chineses, né? Todo esse povo lá antigo já tinha. Só que eu sou mais ousada, Cris. Agora eu tenho ouvido falar isso, mas desde que eu comecei a falar de aromaterapia, fazer grupinhos de estudo e dar aulas, e quando me perguntam quando começou a aromaterapia, eu digo que a aromaterapia começou com a descoberta do fogo, principalmente, porque eram queimadas as plantas, né? As madeiras, que lá atrás nem se sabia, mas quando aquelas madeiras eram queimadas, as folhas eram queimadas, o óleo essencial, os aromas já apareciam, porque o óleo essencial, uma das características dele é que ele é extremamente volátil. Então, com o calor, aquele aroma subia, percebe? Então, É. eu costumo dizer que a aromaterapia existe desde sempre, mas que com o advento do fogo, ela começou a ser praticada mesmo sem saber que estava sendo praticada, né? Seus nossos Cissa. ancestrais lá saberem. Aham. Quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando essencialmente, hein, Natália, mas vocês estão falando de óleos essenciais apenas, Sim. ou a gente pode falar de aromaterapia quando eu aqueço, quando eu faço um chá de canela e gengibre e eu sinto aquele aroma e ele já tem um efeito terapêutico em mim. Essa é uma Existe pergunta. diferença? Existe, Cris, essa é uma pergunta fantástica. A gente ia chegar lá, mas foi ótimo você já fazer essa colocação, porque assim, olha, tudo que tem aroma. Então, vou começar assim, olha, por exemplo, você vai comer algo, você põe na boca, não te agrada, você tem a possibilidade de não engolir, de literalmente cuspir, ok? Os aromas não. A partir do momento que eles passaram pelas narinas, você não tem mais o que fazer. Você pode tampar para não entrar mais aroma, mas o aroma que entrou, ele já não tem mais o que fazer. Então aí a gente começa a pensar da seguinte maneira, veja. Se você sente o aroma de um chá, de um bolo, de um perfume, de algo, e aquilo te faz bem, a aromaterapia ela já está atuando, mas ela está atuando de uma forma muito pontual, ok? Então vamos dizer assim, tem gente que fala assim, ah, mas eu sinto o cheiro daquele perfume ou de um bolo e aquilo me faz bem, me traz um aconchego. Perfeito. Se você está meio tristonho, meio melancólico, aquilo pode até te levantar e tirar daquela situação, falar, nossa, que delícia, porque traz boas lembranças, né? Porque nós temos a nossa memória afetiva, na verdade, a gente fala de memória olfativa, porque tudo que você passa, absolutamente tudo tem cheiro. O celular que está na nossa frente tem cheiro, é que nós não temos o treino para perceber. Mas absolutamente tudo tem cheiro, plástico, madeira, piso, parede. Né? A gente acha que não, que só plantas, enfim, né, animaizinhos, mas não, tudo. E tudo que você passa na sua vida, todos os momentos que você passa,
eles vêm acompanhado por um aroma. E isso fica registrado lá no nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que é como se fosse um arquivo onde ficam guardadas as emoções. Então, todas as nossas emoções estão registradas lá e com um cheiro. Então, por isso que quando você sente um cheiro, ele pode te agradar ou te desagradar. Por exemplo, rosas. Normalmente as pessoas adoram rosas, mas tem pessoas que têm verdadeiro horror a rosas, porque lembra uma situação dolorosa. Tem mulheres que associam rosa com produtos de limpeza, sabe? Então, assim, essa questão da memória olfativa é extremamente pessoal. Não tem como ser igual na Cissa, na Cris, enfim, não tem. Cada um tem um registro. E lembrando, nós começamos a ter registros de aroma dentro do útero das nossas mães. Ali já chegam aromas e nós já começamos a ter registros. E nós achamos que aromas é só pelo nariz e não. Nós temos terminais que, vamos dizer, que sentem cheiros no nosso corpo inteiro, inclusive nos nossos olhos. Olha que interessante, eu não sabia, não É muito imaginava. interessante. Os estudos, graças a Deus, avançam muito, né? A tecnologia é fantástica, né? Se a humanidade usasse a tecnologia realmente voltada para um sentido de elevação da humanidade, Cris, é fantástico, porque o que se descobre a respeito do corpo humano, e assim, né, como dizem os antigos, os chineses, enfim, não só, eu falo muito dos chineses porque as pessoas são as que mais conhecem, né, pela medicina tradicional, mas absolutamente todos os nossos ancestrais, todos aqueles que têm conhecimento sobre a humanidade, sobre a vida, enfim, é, sempre dizem que se você quer conhecer o universo, se você se conhecer, você conhece o universo. E se você conhecer o Aham, universo, você se conhece. Essa é uma frase é. que todos os sábios dizem, né? Então, hoje, com a tecnologia, a gente tem essa possibilidade de tanto de conhecer o nosso corpo e conhecer o universo, tanto de estudar o universo e conhecer nosso corpo. Então, é algo Olha, fantástico. A Melissa Oliver, uma querida amiga, ela está Melissa perguntando lá, para você o seguinte: seria somente por causa da memória afetiva ou pode ser outra causa, como a enxaqueca? Boa pergunta, porque tem alguns cheiros que agridem fisicamente, né? Para exato. determinadas pessoas. A minha filha uma vez teve uma enxaqueca, foi um episódio único. Ela foi cheirar um desodorante assim no supermercado para ver se era agradável, aquilo bateu nela, ela ficou 3 dias De com uma maneira. enxaqueca. Exato, pode ser uma memória, algo que esteja ali, né, gravado, ou pode ser também, de repente, aquele aroma pegou de alguma maneira, porque na verdade tudo passa pelo fígado, né? Inclusive a questão dos óleos essenciais, né? A gente vai falar um pouquinho disso, não só quando inala, mas principalmente pela ingestão. A gente precisa ter muito cuidado com a questão da ingestão dos óleos essenciais. Hoje, infelizmente, está muito banalizado e a gente precisa ter cuidado. De repente pode ser alguma coisa que realmente do fígado mesmo, que acessou ali É. pelo fígado e não caiu bem, literalmente não caiu bem. Olha que interessante. Mas os aromas, se você está num lugar, às vezes você está num ambiente, começa a ficar irritado, não sabe por quê, presta atenção se não é algum aroma que tem ali que está te desagradando. É que a gente não para perceber. Muitas Não, vezes a né? gente fica irritado em algum ambiente, em alguma situação, por causa do aroma que está ali, a gente não se deu conta. Depois, quando você sai, você fala, nossa, aquele ambiente estava pesado. E nem era. Era o aroma que não agradava àquela pessoa, Olha né? que interessante. E às vezes até É também, às muito vezes, variado. entra pelos sentidos que realmente a gente foca muito na visão, às vezes, e você Sim. esquece Ah, o que mas o você está nariz, ouvindo ou o que você está cheirando. Eu estava pensando sim, aqui, né, Zafirina, a gente vai abordar um tema tão bacana e tem tanta gente, eu tenho ouvido tantos relatos de pessoas que tiveram Covid e perderam o olfato e não sim. conseguiram recuperar ainda. Nós Que temos um coisa treino, impressionante, né? mas nós temos um treino através de óleos essenciais, é um treino É, mesmo, é que a gente possível. às vezes, Cris, não recupera totalmente, mas tem casos que tem uma melhora considerável. Mas aí é um Olha que treino. interessante. Sim, a gente faz a bendita da anamnese, que nós conversamos tanto sobre isso, né? Aham. E aí a gente faz a aplicação. São vários óleos que tem uma sequência para você ir cheirando cada um.
determinados horários do dia, determinadas vezes por dia, e aí a gente vai fazendo o acompanhamento e a gente tem tido bons resultados, viu? Então, Olha que bacana, Cissa. porque, por Em exemplo, quanto Cris, tempo uma pessoa pode começar assim, voltar a sentir, ainda que não Cris, com a mesma olha, intensidade, ou depende da pessoa? depende da pessoa. E essa é um dos temas que eu quero abordar quando a gente fala em premissas de aromaterapia, né? Nós temos Aham. várias premissas. Já vou falar as três assim que a gente que são básicas, é primordial, né? A primeira premissa da aromaterapia é que menos é mais, não é a quantidade de óleo essencial que você usa. Então, às vezes a pessoa usa um óleo essencial de manhã, uma tarde, uma noite, um no perfume, um no banho, um para escovar o dente, um para tomar, um para o cabelo. Não, não é assim que funciona a aromaterapia. Então, na aromaterapia, principalmente quando a gente está falando terapeuticamente, eu vou voltar no gancho que você me fez a pergunta se a aromaterapia só com óleo essencial pode ser com outro cheiro. Então, pegando esse gancho, se a pessoa está meio caidinha, meio melancólica e sente um aroma que a agrade, ela pode sair desse estado, ok? Quando a gente fala terapeuticamente, em tratamento terapêutico acompanhado com posologia, com enfim, tem que ser por óleo essencial, não tem outra forma. Aí a aromaterapia, terapeuticamente falando, é óleo essencial. Ah, perdão. E mesmo quando a gente fala assim, vamos fazer um creme para estética, enfim, aí é óleo essencial, né? Um desodorante, pode ser com óleo essencial ou não, mas aí a essência não entra e aí os outros tipos de cheiros não entram. Aí tem que ser com óleo essencial. E aí eu queria até aproveitar, Cris, o gancho para convidar as pessoas, eu não sei se elas conseguiram ter aí um vasinho de uma erva aromática Eu para a peguei, ó. gente. Você pegou, Hortelã. né? Ai, que delícia, hortelã é uma delícia. Para a Eu gente amo fazer. hortelã. Eu cresci, o quintal da casa dos meus pais, eu cresci aqui em São Paulo, mas o quintal deles tinha, eles plantavam muita coisa, e nós tínhamos lá 4, 5 tipos de chá. E todas as noites a gente, depois do jantar, descia para o quintal, que era mais para baixo, e escolhia uma planta para uma erva para fazer o chá. E a hortelã era a preferida. Meus filhos cresceram com isso e minha neta também, tanto que todos tomam chá, né? A gente normalmente à noite faz chá e toma antes de É uma deitar. delícia. É Aqui uma também, a delícia. gente é do chá. É. Então, vamos fazer é, essa experiência. Quem não teve a possibilidade de pegar, é orégano. Eu tô vendo aqui, não consigo ver quem foi. O Durval, acho que foi que falou, né? Orégano. É, Quem alguém não. falou aqui, vamos ver, orégano, alguém pegou alecrim. Quem tá com erva aqui? Escreve para mim a erva que pegou. Vamos ver. Gente, aperta coração. Manda coração para mim e para Cissa aqui, por Isso. favor. Que a Nos gente gosta de ajudem com coração. isso. Adoramos, coração. A Deva Vou entrou, equilíbrio escrevendo. bem-estar. Ai, que delícia. Bom, né? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha, eu tô aqui com um vasinho de hortelã e eu pedi hortelã não, alecrim, e eu pedi licença para ele para tirar um raminho, né? Nós não vamos precisar do ramo, é só para vocês verem. Então, assim, quem tiver com a erva fresca, eu vou pedir que pegue só um pedacinho, e quem tiver com erva também já seca, pode ser também, tá? Que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse pedacinho, nós vamos colocar entre dois dedos, pode dobrar, nós vamos colocar entre dois dedos e vamos apertar, vamos amassar entre dois dedinhos. Amassa com vontade, pede licença para a planta e agora sente o aroma no dedo. Ai, que Busca delícia. sentir. Sentiram? A Simone Pellegrini hortelã, a Cidinha alecrim. Sentiram? Conseguiram sentir? Pois bem, isto que vocês Muito bom. sentiram é o óleo essencial, ok? Isto é o óleo essencial. Então vamos começar a falar um pouquinho do óleo essencial. O óleo essencial, ele está nas plantas aromáticas, não são todas, Deva Alecrim, não são todas as plantas que contêm óleo essencial, ok? E elas podem estar em várias partes da planta. Então, tem plantas que estão na raiz, tem plantas que estão na casca, tem plantas que estão, por exemplo, os cítricos, né?
Esqueci. Tá aqui. Segura. Obrigada, obrigada. Melhorou. Os cítricos, por exemplo, laranja, limão, tangerina, enfim, todos os cítricos, lima da peça, está na casca, ok? Nós temos uma planta que chama-se vetiver, que ela lembra muito um capim-cidreira, né? Mas assim, a gente usa a parte da raiz. A raiz dela é muito interessante, é uma raiz que ela chega a quase 2 metros, e ela é uma raiz que ela vai formando como se fosse um cabelo, ela é fininha e ela vai formando como se fosse um cabelo. E aí a gente retira o óleo essencial da raiz do vetiver. O capim-cidreira, que todo mundo conhece, né? Da folha do capim-cidreira. Então, aí tem das flores que são das pétalas. Então, dependendo da planta, o óleo essencial vai estar em um local. Só que na planta ele não chama óleo essencial. Ele é uma molécula aromática, que foi isso que nós retiramos e sentimos. A partir do momento que ele é retirado da planta através de várias formas de destilação, tá? Existem várias formas de destilar, aí vai depender do tipo de óleo essencial, que a gente quer. Eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu vou falar de quimiotipo. Vai depender da parte da planta que está sendo destilada, então a gente tem a forma de destilação. Então, a partir do momento que essa molécula aromática é retirada da planta, então ela sofre um contato mecânico ou um contato com o calor, e aí, então, depois disso é que ela passa a se chamar óleo essencial. Gente, eu estou falando de uma forma muito simplificada, tá? Até se tiver algum aromaterapeuta ou alguém que conheça o sistema, vai falar, nossa, Cissa, mas você está falando assim, sim. É um en passant para a gente entender. Então, a molécula aromática está na planta. O que que essa molécula aromática contém? Ela contém o aroma, como nós sentimos nos nossos dedinhos, né? Façam isso com frequência, gente, é fantástico. Peça licença para a planta, pega um pedacinho e faz. E a partir do momento que essa molécula, então, ela tem o aroma e ela tem os princípios ativos. E é aí que começa a magia da aromaterapia, porque as plantas, cada planta vai nos trazer princípios ativos diferentes com funções diferentes, ok? Então, por exemplo, eu vou falar do alecrim, que é esse que eu estava aqui, mas eu vou mostrar. Adoro. Adoro alecrim. Olha, esse Eu amo aqui. alecrim. Esse é o vidrinho de óleo essencial de alecrim, ok? Então, o alecrim, como todos os óleos essenciais, quando ele é retirado da planta, ele chega a ter 200, 300, 400 ativos diferentes. A gente não consegue ter ideia do que é isso, em porcentagens diferentes, né? Então, por exemplo, o alecrim, nós temos, quando é retirado o óleo essencial, nós temos uma coisa chamada quimiotipo, que é vamos dizer assim, nós temos 5 tipos de alecrins na aromaterapia, tá? Cada um deles vai ter uma porcentagem diferente de ativos com funções um pouco diferenciadas. Então, normalmente, para o sistema nervoso, o alecrim ativa. A gente diz que ele é o óleo essencial do estudante, porque ele ativa o nosso sistema nervoso central, ok? Se a gente usar o óleo essencial de alecrim no corpo, topicamente, ele vai fazer um relaxamento muscular. Então, você fez um treino muito pesado, você deu uma batida, você está com dor muscular, o alecrim vai relaxar. Aí você fala assim, Cissa, mas como é que ele estimula e relaxa? Porque ele, dentro dessas 200, 300, 400 moléculas diferentes, ele tem moléculas que têm função química de relaxar e tem função química de ativar sistema nervoso, músculo, enfim. Aí é que começam os estudos da aromaterapia. E é por isso que a gente precisa entender o que está fazendo, porque a aromaterapia, ela é química, ela é botânica, ela é matemática, ela é biologia, ela é física, ela é, E enfim. Cissa, quando a gente fala aromaterapia, a gente pensa assim, nossa, é só cheirar, né, para curar. Não, não é só cheirar, né? Eu estou entendendo que a aromaterapia, ela inclui o uso tópico para a pele, você Sim, pode beber, você pode também é, inje- inspirar, sentir, né, cheirar, respirar, sentir sim, aquele sim, cheiro, né? sim, Então, quer dizer, são as formas de se usar. É sim. pele,
paladar e o olfato, é isso? Então, assim, vamos colocar assim, Cris, a principal via é olfato. Por quê? Lembra que eu estava falando que quando você come alguma coisa e não te agrada, você pode não comer mais ou cuspir aquele alimento? O óleo essencial, o que acontece? Como ele é extremamente volátil, então quando você abre o óleo essencial, só um momento. Aqui, quando você tira a tampinha do óleo, quando você tira a tampinha do óleo essencial, dá para ver o vidrinho? Dá. Aqui, né? Tá vendo? Ele tem um conta-gotas, ok? Então, o que acontece? O óleo essencial, ele é extremamente volátil. A gente chama de óleo essencial, mas ele não é aquela gordura, aquela coisa oleosa. Ele é extremamente volátil. Então, quando você abre aqui, ele já está saindo as partículas de óleo essencial que contém o aroma e a função química, ok? Quando ele passa pela narina, o que acontece? Esta molécula, que é uma molécula física, que evaporou, ela vem aqui pela narina e nessa região nós temos os cílios olfativos, que são terminais nervosos do cérebro. É a parte onde os terminais nervosos estão mais expostos no nosso corpo, apesar da gente não conseguir ver, mas eles estão bem aqui. Então, Cris, o que acontece? Essa molécula, que é o óleo essencial, com o aroma e com a função química, vai chegar nesses cílios olfativos e vai grudar lá. Neste momento, ela se transforma em impulso elétrico e vai para o nosso sistema límbico carregando a informação. Se é uma molécula que tem uma função química, um componente maior dentro dela de relaxamento, vai dizer para o cérebro, olha, relaxa. Se é o alecrim que tem um componente, uma quantidade de componente maior para ativar o cérebro, para acordar, para despertar, ele vai dizer, olha, acorde, desperte, ok? Então, é muito rápido. Entrou pela narina, só se você tampar para não entrar mais. Né? Mas o que passou aqui, ele vai fazer isso. Uma outra parte dessas moléculas físicas, então, ainda, vão com o ar para dentro dos pulmões, ok? Moléculas físicas carregando a função química vamos continuar com o alecrim. E aí o alecrim, nesse sentido, ele vai ajudar na expectoração, vai ter outras funções. Mas essa molécula que foi lá para os pulmões, o que vai acontecer? Através dos alvéolos dos pulmões, ele vai para a corrente sanguínea. Então a gente acha que pela respiração não vai para a corrente sanguínea, mas vai sim. Não vai uma quantidade muito grande, mas vai uma quantidade considerável que chega a fazer efeito no corpo. E indo para a corrente sanguínea, ele vai andar pelo nosso corpo, ok? Por isso que uma das premissas que a gente estava falando é que menos é mais. Não é volume, é você saber o que você está usando e para quem você está usando. Essa é a segunda premissa da aromaterapia. O óleo essencial, ele não é para o quê, ele é para quem. Ai, Cícera, eu estou com enxaqueca, que óleo eu uso para enxaqueca? Não. A Cris está com enxaqueca, que óleo a Cris precisa para a enxaqueca da Cris? Que óleo a Cissa precisa para a enxaqueca da Cissa? É claro que a gente tem óleos essenciais com componentes químicos que são mais propícios para a enxaqueca. Mas se eu tenho um óleo que é muito propício para a enxaqueca e você não gosta do aroma, eu vou te dar, você vai ficar mais irritado. E essa enxaqueca... Eu quero dar... Diga. Desculpa te interromper, não. É que você, quer dizer, a terapeuta ajuda você a descobrir isso. Realmente há cheiros, há aromas que causam aversão a algumas pessoas. Eu, por exemplo, amo o cheiro de canela. A minha filha não suporta, mas a ponto dela fechar a porta do quarto, que eu adoro canela. Às vezes eu faço chá. Enfim, ela não suporta aquele cheiro e aquilo realmente faz mal para ela. Sim. Eu quero dar um oi e boas-vindas para Mara Ferraz. Está passando aqui, Mara. Obrigada, querida. Mara sempre prestigiando. Mara, jornalista Mara Ferraz. Bem-vinda, Mara. Falando que ela ama alecrim. Alecrim, Mara. Alecrim eu acho que eu tenho uma experiência muito positiva. Eu comentei com você, né, Cícera? Eu tenho
tive uma sim, fascite plantar bastante séria no pé esquerdo, sim, no calcanhar, dores, e eu usei alecrim curtido no álcool e aquilo foi sensacional. Quer dizer, tem sim. sido um. Hoje mesmo eu usei, né? Quer dizer, as plantas. Aliás, a minha pergunta é a seguinte: existe uma relação muito forte entre aromaterapia e fitoterapia. Uma está na Sim, outra? Como é que é sim. isso? A aromaterapia é um braço da fitoterapia, vamos dizer assim, né? Ah, Tanto ela é um que braço, entendi. sim, porque assim, estuda-se as ervas todas, né? As plantas, as flores, enfim, e o que é o que a fitoterapia faz, né? Então, a gente vem aí pela fitoterapia, né? Principalmente o reconhecimento da aromaterapia vem. Por exemplo, a aromaterapia ela é aceita no SUS, mas em função da fitoterapia, né? Como tem acupuntura, cromoterapia, existem, acho que são 19 é, é, técnicas que o SUS aceita, né? E a São aromaterapia chamadas faz parte. integrativas, né? As integrativas, Integrativas e exatamente, as complementares, FIX. né? Exato, exato. Muita gente fala complementar, muita gente fala alternativa. Então, assim, eu, Cissa, gosto muito da complementar, porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que a humanidade precisa juntar e não dividir. Ah, ou é isto ou é aquilo. Não, nós não estamos nesse momento. Tem momento que a alopatia é fantástica, é necessária, É, e tem momentos que a é, gente consegue por uma coisa mais natural e vai de cada um, né? Então, com essa é a segunda certeza. premissa da aromaterapia, né? Então a gente falou que uma é menos é mais e a outra premissa que assim que a gente não pode abrir mão é não é para o que, é para quem, né? Isso é fundamental. É por isso que a anamnese tem que ser feita, tem que ser uma anamnese investigativa, mas com docilidade, com amorosidade, mas ela tem que ser extrema. A anamnese é investigativa, mas a gente tem que ser um Sherlock Holmes, assim, dentro disso, sabe? Porque às vezes um pequeno detalhe muda todo o É, contexto da é, história, é. né? E a outra premissa que assim, é fundamental dentro da aromaterapia que a gente usa muito assim, é o depende, é como eu falei para você. Ah, e se eu posso usar óleo essencial X para Y? Depende. Porque vai depender da pessoa, vai depender da idade, do tipo de pele, do contexto social que ela está vivendo naquele momento, do contexto familiar que ela está vivendo naquele momento. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Então, as pessoas me perguntam: ah, posso fazer assim? Ah, você não quer dar dicas? Eu falo: olha, gente, vamos pensar bastante a respeito disso, porque, claro que tem algumas dicas que são mais universais, vamos dizer assim, mas não dá para entrar em Eu vou muitos querer. detalhes. Sim, não Eu dá vou para querer que entrar você em deixe muitos umas dicas detalhes. para o pessoal aqui. É, tá Sim, certo. sim. Deixa eu te perguntar. O Durval está perguntando aqui uma pergunta bacana. Cheirar grãos de café neutraliza o aroma recente? Sim, Há uma. neutraliza. Até Dá pouco para tempo fazer isso. atrás, as perfumarias, inclusive, usavam, né? E, inclusive, lá em Monte Verde, como a gente trabalhava com as essências, vendendo essências, eu usava o café para a pessoa poder dar essa neutralizada. Só que assim, Cris, essa região, como eu falei, dos cílios olfativos, o que acontece? Ela fica impregnada tanto de óleo essencial, por exemplo, se você colocar um óleo essencial e ficar mais de 20 minutos com ele ali cheirando, vai chegar um momento que você não vai mais sentir o aroma, porque está impregnado. A mesma coisa com Uhum. outros. Então, se você fica cheirando o café, também vai acontecer isso. E tem um detalhe: eu não sei qual foi a lei, mas foi proibido fazer isso, porque tinha pessoas que usavam em demasia e aí começa aquelas loucuras, né? Ah, porque isso é tóxico, porque é como se estivesse cheirando cola, é como se, sabe, assim, começa uma loucura. Então, teve uma época que foi proibido. Eu não sei se agora liberaram, né? Mas, enfim, foi proibido o uso do café para isso, do pó de café para Interessante. isso. É. Se você estava falando das premissas, tem mais alguma? Nossa, nós temos muitos, Cris. Se a gente for falar só de premissa de É. aromaterapia, vai mais de uma live, mas essas três são imprescindíveis, Aham. tá? Essas três são Tá, imprescindíveis. Nós temos outras que, conforme a gente vai falando, elas vão entrando tá. naturalmente na conversa. Uma Ok. delas não é porque é natural que ela não é tóxica.
ok? Ah, A gente sim. tem que lembrar daquele detalhe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tem pessoas que falam assim, ah, mas isso é natural, então eu vou usar, vou pingar na língua, vou não sei o que, vou passar direto na pele. Não podemos. Então, vamos voltar lá. Uma das formas de usar uma terapia, através do nariz, né? Via inalação. Outra forma, uso tópico, passando na pele. Mas para passar na pele, nós precisamos diluir o óleo essencial, ou num óleo vegetal, ou num creme adequado, ou numa argila. Aí a gente vai ter o que nós chamamos de carreadores. Eles vão carregar as moléculas, vão diluir as moléculas para dentro da pele. Então, eles têm essa função de diluir para não causar, inclusive, uma queimadura, porque tem óleos que são fototóxicos, como a canela e o cravo, por exemplo, que são óleos muito conhecidos. A canela e o cravo, elas são nossas irmãs, nossas primas, ela está sempre aqui comigo. Por que eu não posso usar esse negócio? Eu cresci com cravo, com canela, agora por que eu não posso pôr isso na pele? Porque vai queimar a sua pele. Pode usar na pele? Pode, mas tem que saber diluir. Por dois motivos. Primeiro, por essa questão de não machucar a pele, e em segundo lugar, porque como o óleo essencial ele é muito volátil, se você só pinga na pele, ele já começa a volatizar, então você perde muito. Você precisa de algo que o deixe mais grudadinho na pele para dar tempo deles serem absorvidos pelos poros, passarem pelas camadas da pele, e dependendo do carreador que você usa, dependendo da quantidade de óleo essencial, eles vão chegar na corrente sanguínea. Se eu só quero tratar, eu bati aqui, tô com um leve hematoma, uma dor aqui, e eu não preciso que esse óleo vá em uma certa quantidade para a corrente sanguínea, então eu uso carreadores e volumes de óleo essencial que fiquem mais na primeira, segunda camada de pele. Então tem tudo isso que a gente tem que avaliar. Não é só pingar num creme e passar no corpo e ai que Não, né? delícia. Não, não, não. É É, temeroso fazer essa automedicação, né? sim, sim. Bem, bem, bem perigoso. Bem, e na questão da ingestão, Cris, assim, veja, eu estudo e trabalho numa terapia, já perdi o tempo disso. E eu digo assim, e muitos aromaterapeutas que, não só da minha época, mas que têm estudos mais aprofundados, o que a gente fala? Olha, vamos deixar a ingestão de óleo essencial só para quando realmente precisa, para quando a inalação, para quando o uso tópico. A gente tem, por via de supositórios, a gente tem outras formas de usar, ok? Então, a gente deixa a ingestão do óleo essencial para quando realmente é a única forma naquela situação. E aí tem que ter um aromaterapeuta extremamente treinado para saber o que está fazendo. Para Olha que saber preparar, interessante. para saber se vai usar um óleo só, se vai fazer blends de óleo. Blends são misturas de óleos essenciais. Que óleo vegetal que vai colocar na cápsula para diluir aquele óleo essencial para fazer a ingestão? Quantas vezes vai tomar por dia? Vai estar com o estômago cheio, com vazio, vai tomar de manhã, vai tomar 3 vezes por dia, compreende? E óleo essencial a gente não deve usar todos os dias. Por exemplo, se você usa um perfume que tem um óleo essencial, é uma coisa, ele está num volume pequeno, ele está ali diluído, então tudo bem. Agora, tem pessoas que estão fazendo uso do óleo essencial num volume que está assustando a gente, inclusive, né? Então, assim, é como eu falei, eu vou pingar no meu shampoo, eu vou pingar na minha pasta de dente, eu vou pingar no meu creme, eu vou pingar na minha comida, eu vou pingar na minha língua. Tem pessoas que falam assim, mas eu estou tomando há um tempo e não dá nada. Espera um pouco para ver. Vai ter reações alérgicas, provavelmente, daqui a algum tempo. Né? E aí, chega no médico e com aquela reação alérgica, o médico pergunta, olha, o que você fez? Eu tomei óleo essencial, eu passei óleo essencial puro. E o médico, veja, e ele tem toda a razão, porque ele não tem um estudo aprofundado de óleos essenciais. Ele vai dizer, olha, pare de usar isso, que esse negócio não é bom. E não é verdade. O negócio é muito bom, mas tem que É. saber usar. É claro que não vai resolver a nossa vida, né? Mas é Uhum. muito bom, né? A Carmen Piloto está falando aqui, né, que é preciso lugares confiáveis para adquirir, Para né, adquirir, esses inclusive. produtos, né? Sim, E ela sim. pergunta aqui se Piracicaba tem esse profissional, Carmen. A Cissa atende na frente da escola de inglês da sua filha, viu, Na Live Carmen? Saúde e Em frente à Bem-Estar. Inection.
A Cissa atende lá na Live, Bem-Estar e Sim, Saúde e Bem-Estar, que fica em sim, frente à Inexa, que é a escola da Ana Luísa, da querida Ana Luísa, filha da Carmen. E a Cissa manipula, né, Cissa? Você faz a sim. manipulação dos óleos Eu faço. essenciais, né? Faço, Cris, porque assim, por exemplo, se a pessoa, mesmo que a pessoa, que eu indique para a pessoa usar um creme com óleo essencial, veja, um vidrinho desse de óleo essencial, ele tem uma média de 200, 220 gotas, tá? Às vezes a pessoa vai fazer um uso de um mês, de 15 dias, e aquele problema pontual vai ser resolvido. E aí ela vai investir naquilo, às vezes nem vai saber o que fazer. Percebe? E é um investimento caro. O óleo essencial não é barato. Não é É, caro, né? é caro, é um produto muito caro. E É muitas porque a vezes extração dele, né? A a extração dele extração. é um processo, né? Muito Isso, e o volume delicado. de planta que vai, né? É, Por exemplo, para extrair 1 litro de óleo essencial de rosas, a gente precisa de pétalas, eu estou falando de pétalas, não de rosa inteira, chega a ser 5 toneladas. Se não fizer o processo correto, chega a 7 toneladas. Você tem ideia do que são 7 nossa, toneladas de um pétalas? litro! 5? 1 litro, 1 litro, Cris. Gente, 1 litro de óleo. É uma joia. Jasmim é uma é, joia. Flor de laranjeira, que é o neroli que a gente tem, é o óleo mais caro que tem. São joias, né? são. Não dá, percebe? Então, por causa do volume e da forma de extração, é isso que dá a diferença, né? Então, e muitas vezes eu gosto muito de usar blends, que são misturas de óleos essenciais. Então, às vezes eu uso 2, 3, 4. Eu vou dizer para a pessoa, olha, compre 4 vidros de óleo essencial que ela vai usar ali durante um período e daí. Você percebe? Então, assim, tem Aham, aromaterapeutas que não gostam de fazer isso, acho que não é uma coisa bacana de fazer, mas na minha prática funciona bastante. Então, o que que eu faço? bacana, legal. Depois da anamnese, a gente conversa e tudo, e chega na conclusão do que vai cuidar e de como vai cuidar. Então, aí eu falo para a pessoa, tá bom, então vai ser um creme, por exemplo. Então, aí eu vou fazer a descrição desse creme, vou dizer para a pessoa, olha, fica X, né? Se ela me autoriza, eu faço e aí ela vem buscar. Mesma coisa para ambiente, ou para fazer inalação, para fazer, né? Para colocar em aromatizadores de tomada, aromatizadores ultrassônicos, que também é fantástico. Então, muitas vezes eu manipulo, né? E aí a pessoa leva uma certa quantidade. Também por quê, Cris? Porque eu gosto muito de, com o tempo, ir mudando a fórmula. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai associando e ele se acostuma. Então a gente tem que ficar dando nó no nosso Aham, cérebro, né? Então, imagina. então aí eu prefiro fazer dessa forma e para mim funciona bem. Cissa, pela sua experiência de 15 anos nessa área, você já tratou de milhares de pacientes, enfim. Milhares. A sua experiência em consultório mostra que a aromaterapia é muito vai muito bem em que casos especificamente? Quer dizer, o que dá para tratar com a aromaterapia em que há uma efetividade nos resultados? Queria que você mencionasse algumas doenças ou algumas patologias, enfim, alguns estados Cris, emocionais em que a aromaterapia ajuda isso. muito. Isso, eu vou puxar pelos estados emocionais e aí a gente vai assim, desde melancolia à depressão, não que o óleo essencial vá tratar sozinho, mas a gente entra junto com o psicólogo, com o psiquiatra, há uma mudança assim fantástica, tem muito paciente que consegue sair do medicamento, mas acompanhando. Então, por exemplo, eu sento com o psicólogo e aí a gente vai fazer o estudo do caso. Muitas vezes eu nem conheço o paciente dele. Para mim é interagente, porque eu não sou médica. Então eu atendo o interagente. Mas no caso do médico, do psicólogo, o paciente deles, às vezes eu nem conheço. O psicólogo me traz, né, a ficha, o que está acontecendo e diz para mim, olha, às vezes eu estou com muita dificuldade, a pessoa está muito resistente em algumas coisas. Então, se ela está com muita resistência, a gente vai entrar com óleos essenciais que baixem esta resistência para que o psicólogo consiga trabalhar.
né? Ah, olha, a pessoa está muito triste, não está resolvendo, então a gente vai entrar com óleos essenciais que ajudem a pessoa a se alegrar, que ajudem a pessoa a ter um horizonte de vida, um horizonte mais amplo, mais alegre, para que dê sustentação para o atendimento do psicólogo. E muitas vezes a pessoa nem está passando por terapias, ela me procura porque ela está num momento pontual e a gente consegue tratar muito bem, Cris. A gente tem muitos casos, tá? Eu já tive Pra... casos de pessoas que Uhum. surtam na maca durante o atendimento, mas de surtar mesmo na maca. Uau. E aí você tem que ter a habilidade de saber o que você vai fazer com aquela pessoa, que óleo essencial usar, uma rapidez incrível, um acolhimento e saber o que fazer, inclusive depois, né? Porque uma pessoa assim, por exemplo, ela não pode ficar só comigo, ela precisa ser encaminhada. E a gente tem que ter, como terapeuta, a gente tem que saber o nosso limite. Eu não, né? Eu sou uma terapeuta Pois holística, eu é. vejo, né? Então, assim, e eu tenho colegas e tenho profissionais fantásticos que tem que saber e a pessoa tem que ir para acompanhamento muitas vezes, né? Então, se a gente tem de tudo, né? Agora, em termos físicos, por exemplo, crise é muita coisa, mas, por exemplo, para dores, dores crônicas, dores pontuais, né? Para dor funciona muito, porque a gente usa topicamente e a gente usa na inalação, porque a dor deixa a pessoa cansada, irritada. Então, a gente vai entrar com óleo essencial, com blend específico para dor física, né? Para a pessoa passar o uso tópico e para ela respirar, porque aí também vai trabalhar junto todo o emocional dela. Quanto tempo ela está com essa dor? Da onde veio essa dor? Uhum. Foi uma queda? E às vezes a dor física ela vem por uma questão emocional, não é? Quanta dor de Dor garganta, quanta reumática, dor também dor de reumática, artrose, TPM, menina, artrite. TPM é algo assim Cólica fantástico. menstrual. Cólica menstrual, TPM. Eu trabalhei com uma profissional da área da saúde, trabalhei muito tempo com ela aqui em São Paulo. E ela tinha uma TPM, menina, que ninguém aguentava. Quando ela chegava de TPM, a gente já sabia pelo pisar, sabe assim, pela passada dela. E aí, uma vez, eu fiz um creme e dei para ela. Eu falei, olha, tenta, tenta. Expliquei como é que ela usava. Ela foi lá pro banheiro, passou tal. Menina, não deu meia hora, aquilo começou a aliviar, né? E aí, quando a gente sabia que ela ia entrar em TPM, eu já corria e já levava o creminho para ela, assim, virou brincadeira, assim. E aí, assim, ela viu que a coisa realmente funcionava e ela tinha potinhos de creme na bolsa, na gaveta, no carro, no quarto, na sala, na Que cama, porque interessante. quando ela começava a E, sentir, ela. e esse, agora fiquei interessada com a da minha filha. Que Sim. tipo de óleo essencial que você usa para TPM? O que é legal? Então, Cris, óleos essenciais para TPM, a gente normalmente usa o óleo de flor, que é o gerânio, né? A gente pode usar o de jasmim, mas ele é caríssimo, então a gente deixa para usar em outros momentos, né? Mas a gente Uhum. tem a salve esclareia, né? A gente tem alguns óleos essenciais, ylang-ylang, a própria lavanda. A lavanda é um super coringa, né? A gente fala muito da lavanda, da É, santa lavanda, ela é um super coringa. Então, assim, a lavanda é bom para quase tudo, né? Para TPM ela vai ajudar bastante bacana. também, né? E aí você faz um creme que a mulher passa, no caso Vai TPM, passar. passa na barriga, na altura dos ovários, do útero, é isso? Isso, exatamente. Olha Agora que sim, legal. segundo a OMS, nós temos 5 tipos de TPMs diferentes. Então, por isso que eu vou voltar lá na premissa. Tem que Depende. saber. Aham, aham. Existem TPMs que você fica muito inchada, que você retém muito líquido, existem TPMs que mexem muito com o emocional, que a mulher não incha, mas ela chora, 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 fica irritada. Tem aquela TPM que se você dá bom dia, a pessoa vira para você e fala assim, por que bom dia? Por que você Por tá falando bom quê? dia? Onde é que você tá vendo que é bom dia? Não é verdade? Então, É verdade. depende da pessoa, depende da TPM, Sim, não é? sim. Então aí a gente vai ter os olhos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha, dá uma dica aí. Tudo bem que você falou da individualidade, mas a gente está num Sim, momento muito forte, está todo mundo desesperado cuidando da imunidade. E toma exato. chá, eu tomo chá de gengibre, eu estou tomando vitamina D, eu Isso. quero ser um escudo contra coronavírus. Dentro Coloca da cúrcuma aromaterapia, fresca. cúrcuma Cúrcuma fresca? fresca, gengibre, a cúrcuma ela é extremamente anti-inflamatória, tá? Legal. Então, você usa o gengibre, que também é anti-inflamatório, é uma dupla assim, ó,
Aí você faz, Para mas imunidade. procure a cúrcuma fresca, ela é muito parecida com gengibre, ela é menor, mas ela é bem cor de Sim. laranja. Quando você corta, é a coisa mais linda do mundo, menina. É uma raiz bonita. Eu já vi a flor é muito bonita É também, linda, né? lindíssima, É linda, né? Ela é uma flor lindíssima. bonita. E aí usa de que jeito? Foi fazendo chá? Eu faço chá, eu tomo praticamente todos os dias. É, Eu faço junto com o gengibre. E aí você pode pôr canela que você gosta, você pode pôr limão, você pode pôr alho. Aí você vai brincando, né? Você vai legal. fazendo as suas misturas. Bacana, Mas bacana você essa estava me lição. perguntando na aromaterapia, né? O que a gente poderia É, fazer, Cris? É é, isso? é, Olha, é. na aromaterapia nós temos óleos essenciais que levantam o sistema imunológico. Nós não temos óleos essenciais testados para COVID, tá? Que assim a gente nem teve tempo para isso, né? Você vê a questão Não. da vacina Aham. da maneira que está sendo, imagina o óleo essencial, que não vamos dizer assim, a linha de frente de interesse público, né? Por um monte de motivos, inclusive por concorrência, aí eu vou falar, né? Pela questão da concorrência farmacêutica, né, das indústrias farmacêuticas, e também pela questão valor, né? Mas nós temos óleos essenciais que levantam o nosso sistema imunológico. Acredite vocês ou não, um deles é o orégano. Coloque orégano no seu chá. Coloque mais orégano na sua salada, no seu alimento. O orégano é um dos que mais são antioxidantes na aromaterapia. Nós temos outros. Eu gosto muito do tomilho. Veja, são Ah, eu todas também. ervas. Tomilho E pode ser maravilhoso. seco? Pode ser seco? Pode ser seco, pode ser seco. É claro que ele não vai ter o Adoro mesmo tomilho. efeito do óleo essencial, porque o óleo essencial é extremamente Aham. concentrado, Concentrado, né? é. Mas, assim, tudo que você fizer já vai ajudando, né? Mas tem um óleo essencial, Cris, que eu indico muito, que ele serve para 1 milhão de coisas, que é a melaleu, que é o famoso tea tree. Esse é um vidro de Sim. 50 ml, porque isso daqui eu realmente, apesar como eu falei, não uso aromaterapia todos os dias, mas quando a gente atende, enfim, tem algumas situações em que a gente acaba usando. A melaleuca eu uso praticamente todos os dias por essa questão. Ela é antibactericida, antifungicida, enfim, ela é anti tudo que você possa imaginar, né? Mas cientificamente comprovado não tem, tá? Cravo, canela são extremamente antioxidantes também, né? Então, existe sim uma gama de óleos essenciais que a gente pode usar para fazer por respiração, colocar no ambiente e fazer por respiração, que vão ajudar muito. O limão também ajuda, né? Porque o limão ele é muito antisséptico, né? Então ajuda a limpar as narinas, enfim. Uhum. A gente pode usar, por exemplo, a casca do limão, né? Você espremeu o limão para tomar, não dispense a casca. Você quer ver uma coisa super legal para você fazer com a casca? Você vai congelando as cascas, só espreme e vai congelando. Quando você tem uma certa quantidade, você coloca lá num pote, de preferência de vidro, mas se não tiver, e cobre com água e deixa 24 horas coberto com água, tá? Pode ser até na geladeira. Depois de 24 horas, você pega, coloca esses limões. Pode cortar para ajudar a bater, Uhum. né? E coloca com essa água que estava lá de molho, porque aí as moléculas de óleo essencial vai ajudar a soltar na água. Então essa água vai estar rica. E aí você bate no liquidificador. Tem que ser um liquidificador um pouco mais potente, ok? E aí você Sim. coa esse líquido. Você tem um antisséptico fantástico. Você deixa 24 horas ele parado para ele dar uma fermentada. Depois você acrescenta uma quarta parte, por exemplo, de álcool, de 70%, nesse líquido, chacoalha, você tem um antisséptico fantástico. Você aproveita toda a fruta. Você não usa o óleo essencial, porque agora tem uma mania de usar óleo essencial para passar pano no chão, o que é uma judiação, porque todo o processo. Eu concordo É. em usar óleo essencial para limpeza quando você está num ambiente que a pessoa está com um problema de saúde e precisa ter uma asepsia muito grande, a pessoa corre risco de saúde, enfim, existem
Depende, existem pontos que eu digo sim, use o óleo essencial para limpeza, mas você não precisa. Você pode pegar um vidro de álcool 70, colocar o cravo que você gosta, a canela que você gosta, deixar num ambiente escuro, fechado por 15, 20 dias, e assim, quanto mais tempo ficar, melhor. E você vai passar Melhor, pano né? no chão, vai fazer asepsia da sua pia, do seu azulejo, do seu vaso sanitário, da pia do banheiro. Você usa, você não precisa usar óleo essencial. Porque ali naquele líquido vai ter o óleo essencial, mas a planta vai doar isso de uma outra maneira. A planta é muito Eu fiz de inteligente. canela e cravo. Eu fiz isso, Então, canela e cravo no álcool isso. 70, deixei lá umas 2, 3 semanas. Menina, Não eu fico o fica. cheiro deles. Não posso Então, usar muito, porque a minha filha não gosta da sim. canela. Mas é fantástico, Cris. Mas é sensacional, Porque é o realmente. óleo, Realmente. exatamente, é o óleo essencial, né? E faltou eu falar uma coisa sobre o óleo essencial, que é fantástico isso, né? Por que que a planta produz o óleo, a molécula aromática, que quando a gente extrai, ele vira o óleo essencial. E aí a gente começa a ver a inteligência da natureza, o respeito que nós temos que ter com isso, não sermos utilitaristas. A planta, a natureza não está a nosso serviço da maneira com que nós estamos usando, né? Ela tem que ser respeitada, ela tem uma inteligência divina, né? Porque o óleo essencial, a planta produz isso com funções muito específicas. Então, por exemplo, para polinização, a planta tem que ser polinizada. Então, como é que eu vou ser polinizada? Ela sentiu essa necessidade para poder se manter na Terra, vamos dizer assim, manter a sua espécie na Terra. Então, assim, poxa, eu preciso ser polinizada, porque senão a minha espécie vai acabar. E aí ela desenvolve a molécula aromática que vai chamar a abelha, que é durante o dia. Mas se quem poliniza aquela planta é uma mariposa noturna, ela vai soltar esse aroma à noite, para trazer a mariposa que vai fazer isto à noite. Ela desenvolve o óleo essencial para proteção do frio, de excesso de chuva, de uma terra muito seca. Ela desenvolve o óleo essencial para se comunicar com outras plantas. Então, por exemplo, você tem uma planta, uma plantação muito grande, por exemplo, de lavanda, e está chegando um predador da lavanda. Quando esse predador chega no começo ali de algumas lavandas, eles vão atacar essas lavandas. Mas, isso eu estou usando na lavanda, mas isso serve para as outras plantas. E o que elas vão fazer mesmo sendo atacadas? Elas vão emitir esse óleo essencial, que é um sinal para as outras plantas ali daquela região se protegerem, porque elas estão sendo atacadas. Então elas vão emitir, soltar esse óleo essencial para expulsar esse serzinho que está indo lá atacá-lo, seja um É um animal ou mecanismo de humano, de defesa. defesa da planta, de defesa e comunicação. Elas se comunicam através do óleo essencial Não sabia com os disso. insetos, com os animais. As plantas desenvolveram a molécula aromática para isso, para sobreviver. Então, que inteligência é essa, Cris? Muito legal, Cissa. Não imaginava. Muito Sim. bacana. Por isso que eu Muito escrevi para você esclarecedor. que eu gosto de falar para o meu interagente o que é o óleo essencial. Não é, óleo Aham. essencial não é isto, né? A pessoa vê o vidrinho, vou comprar o vidrinho, vou deixar lá no canto, dentro do banheiro. Banheiro não se guarda óleo essencial. Principalmente em lugares quentes como Piracicaba, a gente guarda na geladeira. Porque tem no banheiro, além do vapor, tem a oscilação de temperatura. Então, todas essas dicas o aromaterapeuta vai dar. A pessoa vai lá, investe em 5, 6 vidrinhos e guarda no É. lugar que o óleo essencial oxida. Óleo essencial oxidado, ele só vai servir para limpeza. Você usar um óleo essencial oxidado é terrível, porque ele vai te dar alergias internas e externas. Então tem Aham. tantos detalhes, Cris, é um Nossa, mundo, é algo assim que me cativa. E eu falo apaixonante. sem parar, né? É o conhecimento que você tem. Olha, a Melissa vai fazendo uma pergunta muito interessante. Podemos usar óleo essencial com os animais? Olha, eu vou A responder só um aromaterapia segundo. funciona nos bichinhos? Ah lá, Responde. Melissa. Olha que lindo. Que linda essa capa, hein? Eu adoro Lindíssimo. cavalo. E a qualidade do livro internamente é Linda, algo linda assim edição, hein?
É lindo. Você pega o livro, você tem literalmente vontade de comer o livro. Tô sentindo o cheiro daqui. Então, sim, aromaterapia para animais. Perdão, nós temos veterinários que estudam a questão da aromaterapia, inclusive para a questão psicológica dos animais, porque hoje, como eles estão suscetíveis a nós, lindos humanos, né, que estamos transformando os animais em tirando a qualidade, muitas vezes, do animal, querendo cuidar tanto que a gente acaba sufocando o bichinho, né? E por muitas outras questões. Então, é, é, por exemplo, você faz uma limpeza na casa, tem muitos produtos que você usa que causam alergia para o animal. Banhos em Aham. excesso, shampoos, determinados shampoos, perfuminhos, o animal se ressente. E emocionalmente, o animal ele sabe o que está acontecendo com o dono, com a família, né? Ele absorve tudo aquilo, né? Então, tem toda a parte da psiquiatria animal que está usando o óleo Que essencial. bacana. Que Tem, é legal. muito Olha, vasto, Cris. quero dar boa noite para minha amiga, irmã, minha querida Clarinha Tacla, que está aqui, Clarinha. Clarinha, vou fazer uma pergunta por você aqui para a nossa Cissa. Cissa, enxaqueca é uma coisa que se trata com Sim, aromaterapia? sim. Enxaqueca, em geral, nós tratamos com esta doçura aqui, com esta belezura, que é o óleo essencial de hortelã-pimenta, em geral, tá? Se a pessoa está com uma enxaqueca assim, que está numa crise muito forte, está na rua, está no trabalho, está no carro, é isso que a gente fala, tudo depende. Então aí a pessoa pode sim abrir o vidrinho, pingar uma gota na palma da mão e respira com os olhos e respira com os olhos fechados, porque senão vai dar Olha, uma desculpa, ardência eu não... tremenda. É óleo do que mesmo, Hortelã-pimenta, Cissa? Ah, hortelã-pimenta, hortelã-pimenta. Deve ser hortelã-pimenta. delicioso, né? Delicioso. Agora sim, Cris, quando a gente vai comprar o óleo essencial, a gente tem que comprar pelo nome botânico, tá? Porque nós temos várias hortelãs, nós temos hortelã do campo, nós temos, né, por exemplo, como o alecrim, Sim. como a lavanda, nós temos vários, mesmo o tea tree, nós temos, então é preciso que seja orientado e a gente dá o nome botânico. E aí chega na farmácia, que conhece. Gente, Piracicaba, vocês têm uma sorte, assim, vocês têm É, muitos locais tem. maravilhosos que vendem óleo essencial, que sabem o que estão fazendo, tá? Porque tem farmácia, e eu já vi isso aqui, por isso também que eu acabo manipulando, porque tem pessoas que levam para manipular em farmácias, eu não estou dizendo aí em Piracicaba que eu não conheço isso, mas aqui em São Paulo, que o farmacêutico não conhece óleo essencial, ele usa essência. Essência sintética, ela não tem ativos químicos terapêuticos. A essência sintética, ela só tem o cheiro, a imitação. Então, ela não é terapêutica. Existem essências maravilhosas que a gente pode usar em grandes. Você vai dar uma festa, por exemplo, você quer aromatizar. Você vai aromatizar com óleo essencial. Você vai aromatizar com uma boa essência sintética. Ah, eu quero fazer, sei lá, né? Eu quero presentear no meu casamento, no meu aniversário, com sachês para os armários. Dependendo do volume, a gente faz com óleo essencial. Dependendo do volume, nós vamos usar uma boa essência sintética. Então, cada caso é um caso, por isso volta lá, depende da situação, depende o que é, depende para quem é. Então, o aromaterapeuta tem que saber ensinar como a pessoa vai comprar, em que local comprar, que perguntas ela vai fazer para o estabelecimento que está vendendo, que marcas são mais adequadas ou não, como é que ela vai saber que aquela marca é idônea ou não, porque falsificar óleo essencial é muito fácil, infelizmente é muito Imagino, eu fácil. imagino. A Lu perguntou onde comprar aqui em Piracicaba. Você tem alguma recomendação? Eu tenho, olha, eu vou falar dos lugares que eu conheço, mas eu acredito que não sejam só esses, tá? Então, tem a Native Pharma, que é uma farmácia de manipulação na Independência. Tem a Farma Sei. Eco, que também é de manipulação na São João com a Regente de esquina. É, nossa, gente, tem vários lugares. Tem o Acorce, A né? O Corse, Acorce aham. tem a Naturalíssima. Ai, gente, vocês têm várias. Vocês Tem. têm Nossa, várias. Piracicaba realmente ela é Vocês são muito bem privilegiada servidos. nisso.
Muito bem É isso mesmo. servidos, muito bem O servidos. Durval está perguntando aqui se você recomenda óleo essencial em aromatizador no quarto à noite. Sim. E aí a gente volta lá, depende, mas sim, é possível. Se a pessoa, como você falou, Cris, a gente está num momento em que mais estressados do que nunca, mais cansados do que nunca, muitas vezes sem perspectiva, muitas vezes com pessoas muito queridas passando por dificuldade financeira e a Covid, né, que adquiriu a Covid. Então, o óleo essencial no quarto à noite para dormir é fantástico. Muitas vezes ele é fundamental. Por quê? Porque se a gente não tiver uma boa noite de sono, nada vai resolver. O óleo essencial sozinho não resolve. Nós precisamos ter uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, exercício físico. Sabe, são conjuntos, não dá para a gente ter as coisas É, separadas. O óleo essencial é separadamente. fantástico, mas ele não vai resolver tudo, né? Então, mas se a gente tem uma boa noite de sono, poxa, você acorda no dia seguinte com esperança. Eu li num É, livro, certa vez, que esperança significa que tudo é novo debaixo do sol. Então, quando você acorda, o sol está lá, você pode ter esse é, sentimento de que tudo é novo debaixo do sol, renovar. de, do sentimento de que tem sim uma inteligência que aí cada um dá o nome que quer, que está cuidando de tudo, e que apesar da gente achar que isso tudo está um caos, tem uma função, tem um porquê, e que as coisas estão caminhando, por mais difícil que seja. Então, uma boa noite de sono é fundamental e o óleo essencial ajuda muito. Eu diria os mais conhecidos, lavanda com laranja doce, porque nós temos várias laranjas. A gente coloca inclusive em quarto de bebê a partir dos 3 meses. Até quando eles estão com cólicazinha, a gente coloca no quarto. Só que aí a gente vai colocar Legal. antes de pôr a criança, vai deixar o quarto aromatizando, aí vai tirar o aromatizador, aí depois que vai pôr a criança. Então, tem Aham. todo um processo. Mas para nós adultos, nós podemos colocar uns 10 minutos antes de se deitar, quando a gente entrar no quarto, a gente já ser acolhido. Você imagina você entrar num quarto com um aroma de lavanda com laranja? Quem não tem bons sentimentos com laranja? A grande maioria de nós, né? A laranja está na nossa vida desde a infância, né? Ajuda na insônia, é isso, Cissa? Quem Sim, tem insônia, muito, ele ajuda muito. bastante. Laranja Eu com quero dar lavanda. um oi. Eu quero dar um oi para a querida Sabrina Scarpari, que está aqui, falou que sono é vida, e é mesmo, né, É mesmo, Sabrina? sem o sono não É, sono é adianta. vida, eu também, se eu não dormir direito, posso ficar até sem comer, Não. mas sem dormir, eu não Exato, funciono. A Carmen exato. está dizendo que essa está sendo uma linda palestra. Obrigada, Carmen. Ai, Muita obrigada. gente entrando aqui. Então, realmente está uma live incrível, cheia de dicas. Obrigada. É, E, por exemplo, Cris, a laranja com a lavanda, a gente pode administrar também na sola dos pés, porque a gente não faz a reflexologia, que aperta os pontinhos da sola do pé e vai para todo o nosso corpo. Se você usa o óleo essencial adequadamente, diluído, enfim, na sola dos pés para dormir, à noite ele vai estar fazendo esse efeito, ele vai estar indo lá para os órgãos, por quê? Porque ele vai entrar pela corrente sanguínea. Uma coisa que é muito interessante do óleo essencial que eu gostaria de acrescentar, que as moléculas aromáticas, né, quando elas vão para a nossa corrente sanguínea carregando a informação química do óleo, elas funcionam como uma coisa que a gente chama de chave fechadura. Então, o óleo essencial é a chave porque ele contém a informação do óleo essencial. Ai, se acalme. uhum, Ai, relaxe. Pare de uhum. inflamar, desinflame, porque nós temos óleos essenciais que desinflamam e nós temos óleos essenciais que têm a função de parar de inflamar, de mandar do sistema nervoso mandar a informação de inflamar aquela região. O sistema nervoso está mandando a informação de inflamar aquela região, é porque nós precisamos olhar para aquela região, tem uma função aquilo. Mas quando você começa a olhar e cuidar daquela região, você conta para o teu sistema nervoso e diz assim, olha, eu já estou cuidando da região, então, por favor, pare de mandar o sinal de inflamar. Olha que coisa, nós temos óleos essenciais que fazem isso. Então, a chave fechadura é isso. O óleo essencial é a chave que contém informação. E a nossa. Vai cair. A nossa célula é a fechadura. Então, o óleo essencial ele vai encaixar num lugar
exato na célula. Ele não vai entrar na célula de qualquer jeito. Ele tem um lugar certo para encaixar na célula e fazer e dar a informação. E se nós temos hábitos de pessimismo, se a gente não, né? Ai, tá sempre assim. E se a gente só diz que quer ser curado, mas no fundo não quer ser curado, a nossa fechadura vai estar fechada. A chave vai ficar tentando entrar e não vai ter encaixe. Não existe milagre, gente. O milagre é a vida e a gente precisa saber fazer um bom uso dela. Olha aqui a tia Coruja. A tia Coruja, vi a Cissa nascer, mas a cada palestra ela me surpreende com cada vez mais Imagina, conhecimento. Olha, imagina. Bernadette, eu te devo um café. Eu te devo um café pela dica aí para me apresentar a sua sobrinha. Minha linda, E, Cris, Cris, eu Fale, queria mais querida. um segundo também para agradecer muito a Claro. Berna, que fez o contato. E eu me lembro que você disse que viu uma postagem que o Paulo Espadoto fez a respeito de um encontro que nós tivemos, né? Um atendimento que eu fiz nele. Aham. Foi muito interessante, porque o Paulo chegou lá na Live, na sala, e falou: Cissa, então vamos lá. Então você começa a falar, você começa a dar dicas. Eu falei: não, rapaz, calma, senta que lá vem a história. Eu falei: Ele é primeiro super você elétrico. então eu falei, primeiro você vai entender como a Cissa funciona como aromaterapia e, gente, é como eu funciono. Tem outras formas que tá tudo ok, né? E aí, Cris, nós conversamos quase 2 horas, eu fiz um atendimento nele, ele falou, não, agora eu entendi. Eu falei, agora nós vamos combinar um dia para eu gravar. E aí um dia ele estava lá no sítio, debaixo de uma árvore, ele lembrou e começou a falar umas coisas lindas que eu fiquei emocionada. E aí você viu, e eu quero agradecer muito ao Paulo, porque ele é lindo assim como você, né? É Ah, fantástico. Ele é obrigada. Ele é um um amor. querido Ele é um mesmo. Ele é querido, né? mesmo. Ele faz um trabalho muito bonito. Lindo, E sim. aí eu quero que você diga como é que você atende aqui em Piracicaba, as pessoas estão aqui nos assistindo, como é que as pessoas entram em contato com você, como funciona o seu trabalho, Cisa? A Liv faz a marcação, eu passo as datas que eu vou para Piracicaba, para a Liv, na pessoa da Andréia, nossa querida e amada Andréia, extremamente acolhedora. Então a Andréia tem as minhas datas e aí a gente faz a marcação por aí. Mas se quiser falar comigo também, não tem problema, tá? Pode me escrever pelo WhatsApp, pelo Insta, não tem problema. E aí a gente vai fazendo os agendamentos. Eu tenho várias formas de atender com aromaterapia. Uma delas, Cris, a gente está falando de levantar o sistema imunológico. Eu tenho um trabalho que eu faço sobre a coluna, a pessoa fica lá deitadinha. Eu uso 7 óleos essenciais diferentes, que vai desde uma profunda limpeza, uma profunda asepsia, e aí uma profilaxia que vai levantar o sistema imunológico. É um trabalho fantástico para esse momento. É um trabalho que a pessoa fica lá 1 hora e meia na maca, fora a anamnese, que vai mais 1 hora, 1 hora e meia. É difícil fazer uma anamnese com menos de 1 hora. Então, assim, a Andréia marca, mas eu também gosto de conversar com a pessoa para a gente entender um pouquinho o que vai fazer e o Legal, tempo de atendimento, né? Mas eu fico à bacana. A disposição. professora Fibromialgia, sim. Patrícia tem tratamento na Fibromialgia, aromaterapia, legal. sim. Ah lá, Ajuda muito. Patrícia, Ajuda Patrícia, muito. eu acho que Inclusive deve na ser questão bem interessante. emocional. Sim, inclusive na questão Legal. emocional, porque a fibromialgia mexe muito, né, gente? Nossa, eu tinha contato com uma senhora que ela deitava no chão, de tanta dor, ela precisava ficar deitada no frio, no chão, de tanta dor que ela sentia, ela não conseguia se Tadinho. mexer. Então a gente tem de tudo, de tudo um É pouco. isso aí. Cissa, eu quero agradecer a você por aceitar o convite, por trazer Imagina, tanto uma honra, conhecimento. Nossa, uma para mim honra. foi uma aula. Eu falo que eu amo a minha profissão, porque olha, há 32 anos eu sou jornalista. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova É com lindo alguém isso, que eu né? converso, que eu ajudo, que eu convido para conversar comigo, né? Porque é uma É uma conversa, não é uma fantástica. entrevista, né? É uma Então, riqueza, né? muito obrigada por compartilhar generosamente seus conhecimentos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, dizer Sim, que essa entrevista vai estar no IGTV do Papo com Cris. Quem não segue o Papo com Cris, eu convido a conhecer o perfil e a me seguir. A Cissa Ayala também, a Sensorium Portal também, vocês sim. conheçam o perfil, né? E vai estar também no YouTube, no canal Papo com Cris, essa entrevista a partir de amanhã.
Quem quiser e puder, se inscreve no canal para prestigiar o meu trabalho. Minha vida é trazer Isso. conteúdo para vocês, né, de qualidade. Eu quero agradecer a 10 Pastéis Piracicaba que patrocina esse trabalho também, que faz também um trabalho lindo na gastronomia, né, fazendo comida de qualidade. 10 Pastéis Piracicaba, vão conhecer. Pede a comida lá porque é boa. E vai comer Quando eu pastel for lá que é para bom. Piracicaba, eu Cissa, vou lá. isso, Eu Cissa, vou. vem pra gente comer um pastel lá. Vamos comer. Com Tá certeza. bom? É isso. Ótimo. Obrigada mais uma Eu vez. agradeço demais, faço minhas as palavras da Cris. E, nossa, muito bom. E nós nem falamos de chocolate, né, Cris? Não deu nem Nossa, nem, tempo. mas vamos deixar para Sim, uma segunda live. Deixa eu aproveitar, sim, pessoal, que tá aqui, gente. Sábado agora, a Cissa estará no Guia da Saúde e do Bem-Estar. sim. Eu estou editando um guia com grandes profissionais da saúde e do bem-estar de Piracicaba e região. Vocês vão Inclusive a adorar. Live, Gente né? escolhida, a Live vai estar lá, né? O Os profissionais da Sato, Live, a sim. Cis, os profissionais da Live. Eu quero Gente, todo mundo conhecendo. nós temos uma Fala. equipe de terapeutas holísticos na Live, muito linda, gente. Vale conhecer. Nossa, a gente acolhe de tudo. É um lugar belíssimo, com uma proposta Belíssimo. fantástica. Então, Sim. beijo para todo mundo. Beijo. Até Muito terça que vem. obrigada. Beijo, Cissa. Até, querida. Gratíssima. Obrigada. Tchau. Gratíssima. Tchau.